Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo bem, Fê? Que joia, amiga. Acho que a gente pode já ficar direto aqui, né? Pode Pô, ser, já tem gente entrando, acho que é legal, né? pode Oi ser. para todo mundo, já tem o pessoal entrando, a gente já pode ir batendo um papo aqui. Essa é a Rafaela Marques, nossa parceira, nossa cliente aqui na Portilato Revestimentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre porcelanatos, né? E o que você Então, quiser nós vamos falar. falar sobre porcelanatos, até se alguém for profissional, o pessoal que está entrando, né? Se for profissional, falar, sou arquiteto, sou cliente, a gente vai até direcionando a live para o pessoal que vai entrando aqui, né? Dando uma alinhavada aqui, eu sou a Rafaela, prazer, sou arquiteta, designer de interiores, proprietária da WM Arquitetura. E antes de dar o horário aí da nossa... Ai, tudo bem, queridos da Europa Vision? Eu estava falando com o Fernando aqui, né, enquanto não dá o horário, que a gente lançou uma campanha inspirada na Portlato. A gente lançou uma campanha no escritório que nós vamos, todos os projetos que nós fecharmos, todos, a partir de hoje, e não é só durante a quarentena, né? Durante a pandemia, a gente vai fazer isso para o resto da vida. Nós vamos doar 10% de todos os projetos fechados para instituições de caridade, porque acho que é legal, a gente tem que aprender a ser mais humano, né? Tô vendo uma que falou que é cliente, tô vendo ela aqui. Legal, gente, é isso aí. E, então, eu acho que é legal a gente começar os empresários, né? Nós, como profissionais, dar um pouquinho do que a gente ganha, né? A gente consegue dividir isso com instituições, com ONGs que precisam. Então, acho que isso é bem bacana, né? E a Portilato foi, assim, inspiradora para mim, né? Eu fui comprar lá semana passada e eu vi que eles estavam com essa campanha, então eu achei bem legal, uma iniciativa bonita, e eu vou fazer igual, e para sempre. Então, é premissa do escritório. Todos os projetos que entrarem, a gente vai reverter e a gente vai mostrar a ONG que a gente está dando, né? Porque não adianta também falar que você está ajudando o próximo e não mostrar quem você está ajudando, Eu né? acho importante divulgar. Gisele Pimenta! Gi, comprei na sua loja hoje, hein? A Gi me deu bronca ontem, viu? Sacanagem. Porque eu fui numa obra com a Angela Tasca e eu estava sem máscara. Mas a máscara estava guardada, viu? Mas o que eu falo, né? Eu falo, olha, a gente tem que acreditar numa força maior, né? Eu acho que a gente tem que acreditar que isso não é por acaso. O homem já foi para a Lua, já foi para Marte, a gente tem inteligência artificial, a gente já fez tanta coisa com tecnologia, a gente não consegue achar uma vacina. A gente, Ju, querida, minha cliente, beijo. E então, assim, a gente já fez. Com tanta tecnologia que o ser humano tem hoje, a gente não conseguir um remédio, não conseguir uma vacina, eu acho que é para a humanidade aprender, vai além da nossa compreensão, né? Então, acho que a gente tem que ter tranquilidade, eu acho que a gente tem que ter, assim, crescer como pessoa, como ser humano. Isso tudo tem que ser um grande aprendizado, porque vai passar, né? A gente Vá. sabe que vai passar. E eu acho que não seremos os mesmos, nunca mais, né? Acho que a Não, pô. humanidade vai ser diferente e assim espero. Então, eu acho que nós, empresários, a gente está sofrendo porque a gente também, tanto empresas como eu, como autônomo, a gente tem funcionários, a gente tem pessoal em obra, e esse pessoal está com medo de perder os empregos, tá? Então, eu estou torcendo para que isso passe muito rapidamente, para a gente retomar a nossa vida como pessoas melhores, né? Esse trabalho de divulgação é muito legal, Rafa. O Clube Casa mesmo tem um projeto social muito interessante, né? Até eles não divulgam muito, acho que vão divulgar mais, para conseguir mais ajuda, mais fundos. E eu acho muito interessante a É, gente não perder essa pegada agora, né? Tem muita gente precisando. exatamente. Eu Nós, acho que a nós gente vivemos tem num que mundo. a A gente gente precisa. consegue ajudar, né? Cada um.
é o que eu falo. Às vezes você não precisa ajudar com dinheiro, mas você Não. ajudar com uma gentileza, você vai fazer uma compra para alguém do teu prédio, você ajuda, sei lá, ficar com uma criança de alguém que precise trabalhar, sabe? Tem tanta maneira de você ajudar, até com um bom dia, até você sendo mais gentil como pessoa, né? É o que eu falo, faltava muito essa coisa de humanidade nas pessoas, né? E eu acho que isso está mudando. Então, eu acho bem bacana que a gente... Tudo isso está acontecendo, eu acho que também tem o lado bom. Nós vamos ser mais humanos, né? Eu cuido de algumas instituições, ajudo algumas instituições e a gente está recebendo muitas doações. O pessoal está muito engajado em ajudar o próximo e está muito legal esse trabalho, né? Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Eu acho que a gente pode fazer muito mais, melhorar a qualidade de vida de muita gente que está passando por necessidade. Exatamente. E a gente ajudar também os pequenos, né? Os Eu nossos acho que aqui você prestadores de usar, serviço, principalmente. A gente tem que estar ajudar atento comércio de bairro, né? com o comércio Acho de que você tem que bairro. prestigiar as pessoas que estão perto de você, o pequeno mercadinho, né? Eu precisei comprar sulfite essa semana. Eu falei, eu vou comprar não posso falar nome, né? De um grande fornecedor que entrega para mim. Não, eu fui num comércio local, né? Então, acho que a gente vai fazendo a nossa parte também nessas pequenas atitudes, né? Precisa. Nosso mercado de decoração, de material de construção, né? Os prestadores de serviços, eles estão sofrendo demais, porque as obras pararam. Muitos condomínios não estão deixando a obra continuar. E muitos empreiteiros, eles trabalham na empreitada. Então, o rendimento dele é a finalização do serviço. E se não finaliza, ele não recebe. Aí não paga o ajudante. E a comunidade dele também não gira, porque ele não vai gastar dinheiro lá. Então, é E na uma verdade, assim, cadeia. o pintor, ele recebe quando ele termina de pintar. O eletricista, quando ele faz. Então, esse pessoal de obra tá sofrendo muito, né? Eu tô com obras, então, quem eu posso ajudar? As obras que podem andar, eu tô colocando, né? Porque eu acho que a gente faz um pouquinho, cada um faz a nossa parte. Sim. Seguindo a cautela, procedimentos padrão, distância, máscara. Eu acho que dá para trabalhar, mas não Dá, podemos dá. Eu parar. Não acho que a podemos gente parar. consegue devagarzinho e voltando ao normal. Bom, acho que dá para começar, né? Fica à Agora já deu vontade. horário. Para quem entrou, que a gente está falando, vai falar um pouco de porcelanato. Então, eu vou falar um pouco hoje, o Fernando vai me entrevistar, mas tanto o cliente final quanto o especificador, que é o arquiteto, o designer, tem muita dúvida, às vezes, na hora de especificar, né? Porque a gente tem uma imensidão de revestimentos. Muita coisa no mercado. Então, assim, como escolher isso? Como que o cliente, né? Ele escolhe, porque ele confia no prestador, no arquiteto, no designer, mas eu quero dar umas dicas para vocês saberem o que tem de produto, né? Você quer começar como? Vamos falar o que é um porcelanato, a diferença entre ele e uma cerâmica, que é o básico, né? Então vamos lá. Qual a diferença da antiga cerâmica que a gente tinha para o porcelanato hoje, né? O que é cerâmica, o que é porcelanato? Para quem é um pouco mais novo, nem pegou, né? A O que é cerâmica, a antiga cerâmica, cerâmica, né? o Então, piso da a tia, da avó. diferença, exatamente, né? Mas você conhece na casa da avó, na casa da tia, que é aqueles formatos pequenininhos, aquela cerâmica que é com cor de terra, né? Vermelha. Então, assim, Sim. o que é o porcelanato? Que ele não é uma cerâmica. A matéria-prima é diferente, a tecnologia de produção, desde a temperatura do forno, então a dureza, a resistência, a qualidade, tudo isso é diferente. Então, os maquinários, então toda essa parte de matéria-prima, de tecnologia de produção, é que fez o porcelanato ser o queridinho do momento e nunca mais perder mercado. Ele só vai aprimorando, né? E a cerâmica, coitadinha, ficou lá atrás e praticamente não se usa mais. Alguns revestimentos ainda se usa cerâmica,
que são revestimentos decorativos, alguma coisa que tem uma produção um pouco mais artesanal. Então, isso ainda é mantido, né? Então, a gente ainda tem produção de cerâmica, mas aquela coisinha mais artesanal. Então, basicamente é isso. É uma diferença muito grande entre a cerâmica e o porcelanato, é a absorção, né? É isso que diferencia demais o que é um porcelanato e o que é uma cerâmica. O porcelanato tem uma absorção quase zero, então a incidência de manchas é quase nula, né? Para alguém Quase estragar um nula. porcelanato, ele tem que ser muito cruel com ele, né? Muito cruel. Porque a dureza dele, a resistência, né? Então, a risco, a mancha, né? Ao tráfego. Então, assim, a resistência dele é infinitamente Superior. maior, né? Sim. Outro fantasma ou folclore que muitas pessoas nos perguntam é sobre o PI, né? A resistência do esmalte, né? Que basicamente, o que, que você tem a dizer para o pessoal em relação ao PI? Ricardo! Tô vendo um monte de conhecido entrar. Então, o PI, na verdade, os clientes falam, né? É muito engraçado. Ah, eu quero o PI 5. Aí eu falo assim, mas onde você pegou essa informação, né? Você pegou essa informação da onde? Porque ele ouve falar que PI 5 é o melhor e ele quer um PI 5, mas ele nem sabe o que é. Então, na verdade, é de 1 a 5, né? Tem PI 1 e até PI 5. Quanto maior, mais a resistência, mais a dureza do porcelanato. Então, o PI 5 é para alto tráfego. Quando você tem lojas, indústrias, shopping, enfim, você tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, ele tem uma resistência maior à abrasão, enfim, a risco. Agora, você pode, para uma casa, para um residencial, você pode comprar um PI 4. Não tem problema nenhum. Ele super te atende, né? Então, as pessoas ficam muito presas no PI 5, que é o máximo, né? Que é a resistência máxima, mas um PI 4 super atende, né? Assim como você tem um PI 1, 2, que aí você tem ele tem um esmalte um pouco mais delicado, então a gente usa mais para parede e tal, mas a gente até PI 3 se usa para piso de pouco Sim. tráfego. Você também pode usar tranquilamente, né? Então tem que desmistificar isso. Não é só o PI 5 que é bom, gente. O PI 4 também atende, o 3 também atende. No uso residencial 3 sem problema, né? No comercial um 4, 5. Geralmente o PI 5, ele é um produto feio. Ele é um produto mais industrial, o acabamento dele não é tão bonito, né? E o IPI, ele é uma classificação de esmalte, né? Então, tem muitos Exatamente. porcelanatos que ele não se enquadra nessa classificação de IPI, né? Ele tem, principalmente E técnicos, né? Eles são muito resistentes, eles são até superiores. E aí tem os então, mas tipos de ele tem porcelanato. mas ele tem, por exemplo, o técnico, né? Eu vou explicar um pouquinho as diferenças, gente. Mas assim, o porcelanato técnico, que tem aquela massa única, ele não tem muita diversidade, né? Você tem Não, menos. A maioria não são técnicos, né? Porque o técnico, como ele é uma massa única, então você não tem muita opção, né? Então eu acho que as pessoas não precisam se prender isso. Até falando um pouquinho de porcelanato de massa única, que eu brinco. O cliente fala, eu quero um porcelanato técnico, massa única. O que ele é? O nome já diz, ele tem uma massa que é a mesma cor, né? perfeito. Da superfície dele. Então, ele é polido, ele é uma massa como se fosse única. Você dá o polimento em cima, ele é inteiro daquela cor. E o esmaltado, não. Ele tem um miolinho diferente do esmalte. O que acontece? Se você quebrou o porcelanato, furou, derrubou alguma coisa, vai ficar um furo da mesma cor. Só que eu falo pro meu cliente, você vai querer um porcelanato furado, sendo técnico ou não? Você não vai querer um furo no seu porcelanato, um furo sendo da mesma cor ou cor diferente. Você vai querer trocar, né? E é como o Fernando disse, o porcelanato ele é muito resistente. Então, você tem que bater muito, né? Tem que ser Para cruel. você acabar com ele, tem que ser cruel. Os primeiros porcelanatos que vieram para o Brasil, né, eram os técnicos, né? Eram os porcelanatos polidos, massa única. Você tinha os acetinados, os polidos. Geralmente eles imitavam pedra, tinha um ou outro monocromático, né? Agora existe uma evolução muito grande, Rafa, dos HDs, né? As impressoras técnicas de porcelanatos. Então,
meu, a amplitude de porcelanatos hoje cresceu demais. E com isso o preço também caiu. Porque a Exato. fabricação do certificado técnico ele é muito mais cara. É a prensa, o polimento da peça. Mas é basicamente isso que você está Olha, explicando. tem uma pergunta aqui importante de uma pessoa. Olha, não necessariamente o porcelanato técnico tem a ver dele ser retificado. Não, não. O que que acontece? Ela está perguntando assim, se o porcelanato, se o técnico, ela está falando se ele é retificado e se ela pode fazer com junta seca. São coisas diferentes. A O gente vai chegar porcelanato nesse assunto. técnico mas eu já vou dar um briefing aqui. O porcelanato técnico quer dizer com o miolo dele, como que é a massa dele, independente se ele é retificado ou não, tá? O que vai falar, mandar para você fazer a junta seca, né, ou rejunte de 1 milímetro, 2 milímetros ou 3 milímetros, se ele é retificado ou não. O que que é retificado? É o corte dele, que é um corte retificado, reto, com um diamante. Ele não é bold, ele não tem arredondadinho. Ele é reto, né? Por isso que vem retificado. E bold de boleado. Então, o retificado permite um rejunte menor, mais fininho, né? Que muitos clientes pedem a junta seca. Não quero ver o rejunte, né? Mas a junta seca, gente, não pode ser muito seca. Ela sempre tem que ter um vãozinho. Por quê? O porcelanato, ele trabalha. Então, ele dilata, como qualquer material. Lógico, uma madeira, se você colocar um piso de madeira, ele vai dilatar muito mais, né? O porcelanato é menor. Mas ele trabalha, a laje também trabalha, onde você coloca, quando você vai assentar, a laje também trabalha, a massa trabalha, então você tem uma dilatação. Então o rejunte, ele serve para não trincar o teu piso. Então por isso ele é muito importante. Então por mais que você fala, quero junta seca, tem que olhar na caixa sempre, pegar a caixa, ver a especificação do fabricante. Então o fabricante especifica 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, tem que obedecer. Lógico que a gente dá uma roubadinha, né? Então, por exemplo, o cliente quer uma junta seca, mas na especificação da caixa vem 3 milímetros. A gente fala, vamos fazer de 2? Então, a gente dá uma roubadinha. Tem um rejuntezinho, gente, para o seu piso a longo prazo, né? Você deu uma sumidinha. Dani, que bom! Olha, a Dani agradeceu. É isso aí, Dani. Então, a gente tem que olhar na caixa, né? Então, outra aqui, olha. Sobre a junta seca, pode ou não? Na verdade, não, né? Jamais. Mas, é o que eu falei, a gente dá uma roubadinha sempre, né? Então, a gente deixa o mais próximo possível. Mas a junta seca, na verdade, seria 0. Então, assim, a gente vai deixar 0 exatinho mesmo. Na verdade, a gente fala junta seca, a gente tem que deixar um pouco. Então, é sempre... Olha na caixa, Pedro, a gente só dá uma roubadinha, põe 2. Pede 2, vai dando sempre uma roubadinha. Mas sempre tem que ter um rejuntinho, né? E... uma coisa legal que a gente não falou, né? A gente foi falando um monte de coisa aqui. E depois eu quero falar um pouquinho quando que a gente usa o polido, o acetinado. Ô, Rafa, posso acrescentar mais algumas coisas em relação à retífica e às juntas, né? Lógico. Tá me ouvindo? Bom, então ela explicou muito bem. O que é o retificado? O porcelanato ele é fabricado, ele sai meio que molhado, ele passa por uma retífica. Uma retífica que vai cortar as extremidades e vai para o tamanho padrão, certo? Por que você não pode juntar junta seca? Quando você junta o porcelanato uma peça com a outra, você não consegue rejuntar. O rejunte ele não vai entrar. O rejunte tem que ter pelo menos 3 milímetros para dentro da peça.
E quando você passa o rejunte na junta seca, ele vai ficar só uma camada. Com o tempo, ele vai esburacar, ele vai soltar. Entendeu? Tá me ouvindo? Ela perguntou aqui na Outros questão problemas. dos nichos. Oi? Oi, tá me ouvindo? Eu estou acrescentando mais situações sobre o rejuntamento, sobre a junta. Porque ela não pode ser Tem junta uma pessoa que seca. perguntou aqui, você viu que uma pessoa perguntou aqui sobre os nichos e bancadas, né? Sim. As recomendações. Na verdade, a recomendação, né, que ela me perguntou aqui, a recomendação é a mesma do piso. Você também tem que deixar. Lógico que é o que eu falei, a gente sempre deixa o mínimo possível por causa da estética, né? Mas a recomendação quando você vai fazer bancada e nicho também é a mesma. Você sempre tem que deixar. Na casa de bancadas e nicho, geralmente são ateliês que montam essa peça. Essa peça vem pronta, né? O nicho mesmo, nós fabricamos o nicho, a caixa ela vem pronta, você só encaixa na parede. Então ela já está colada com uma cola especial, então praticamente você não vê as juntas da peça. E a bancada também. Também você... E na verdade, assim, quando você, por exemplo, você tem um nicho, o fundo é uma peça única, geralmente. Então, quando você tem uma peça única, a sua emenda está na borda. Então, ela já está fazendo o papel do rejunte lá, né? Então, ela está... E como o Fernando disse, você tem cola especial, tudo. Então, você já tem uma dilatação ali. E numa junta seca, você pode também ter um problema que chama eflorescência, que é uma reação química da argamassa com oxigênio, com umidade. Aí fica aquelas crostas brancas feias. Você vê muito em fachada de prédio. Situações que podem ocasionar isso. O rejuntamento mal feito, o pedreiro não limpar a cavidade, então o rejunte fica muito fino. Então a reação química da argamassa, mais umidade, mais o tempo, vai dar ruim. Olha, Margaré, Meg, beijo! E você quer acrescentar alguma coisa nisso? Ou vamos entrar nos polidos, essa diferença de polido, acetinado, que o pessoal tem bastante dúvida. As dúvidas em relação aos nichos e cubas é que esse tipo de serviço precisa sempre de um ateliê, um bom ateliê para fazer essa peça. É como se fosse uma marmoraria, só que a matéria-prima é porcelanato. Só que ele tem uma dureza muito maior que uma pedra. Na verdade, assim, as bancadas em porcelanato e os nichos, né? Eles estão muito em alta hoje, por quê? Você tem um preço melhor, porque imagina, você quer uma bancada de mármore Carrara. Então, ele tem um preço super alto, né? Além da marmoraria, do mármore, ele ser poroso. Então, ele vai ter... ele é delicado, ele é uma pedra natural. Se você derrubar um vinho, derrubar um café, você pode manchar, a pedra é porosa, né? E o porcelanato não. Então, ele tem uma resistência a risco, ele tem uma resistência à mancha e ele tem uma resistência à temperatura também. Então, é muito melhor e, além de tudo, você vai pagar mais barato. Imagina você compra uma peça de porcelanato, um mármore Carrara, um Nero Marquina, enfim, vai ser tão bonito quanto esteticamente e você vai pagar mais barato. A única coisa é que você tem que mandar para uma marmoraria especializada. Geralmente, quando você compra na loja, eles já te indicam, né? Você já tem um prestador de serviço na própria loja de porcelanato que vai te indicar. E aí você vai fazer todo esse trabalho, que é um trabalho de oficina, né? E fica incrível, gente. Eu estou usando muito, fica incrível mesmo. Vocês podem usar que eu super recomendo. Então, aproveitando que você falou sobre temperatura, né? Muita gente pergunta pra gente aqui, ó, o porcelanato pode ser usado em churrasqueira? Pode. O porcelanato ele é queimado a quase 1.200 graus, então ele resiste a calor. O cuidado é com o refratário. Você tem que ter um cuidado muito bom com o refratário por causa da argamassa, senão você vai ter descolamento. E eu também não recomendo usar o porcelanato com peças muito grandes, porque a churrasqueira tem uma certa dilatação. E quando você coloca uma peça muito grande, por conta do dor, né? A peça inteiriça, pode ter problema de trinca.
Então, hoje, com essas Exatamente, mas você varandas pode usar gourmet, tranquilamente. estão começando a colocar muito porcelanato em churrasqueira. Também já aproveitando que é um Então, a assunto. gente coloca muito. Deixa eu até aproveitar uma O outra pessoal tem situação. dúvida, né? Porcelanato em piscina. Já estão nos procurando, perguntando. Sinceramente, galera, não faça isso. É, Não faça isso. então, na É verdade, lindo. assim, é lindo. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre área molhada, o que porcelanato. Eu acho que eu vou entrar nessa parte, então. Por que a gente não pode usar o porcelanato na piscina? O polido. Você pode usar porcelanato, mas não esse polido lindo, maravilhoso, com brilho. Esse não, tá? Por quê? O que nós temos de porcelanato hoje? Nós temos o polido, que é aquele que é o esmaltado, aquele com alto brilho, né? Que é o que você mais vê no mercado. Aí a gente tem o acetinado, que é aquele com semi-brilho, com um toque gostoso. Quando você passa a mão, ele tem um toque gostoso, mas não tem o alto brilho, né? Tem até alguns que eles chamam de mate. Não sei se vocês já viram. Então, você tem o acetinado, você tem o mate, que parece... É uma textura super gostosa de passar a mão. Então, ele tem como se fosse um enceradinho, né? Ele é um encerado sem brilho. Aí você tem o natural e você tem o antiderrapante. Então, esse antiderrapante, que é aquele que você passa a mão, parece uma lixinha, né? Esse... Então, para área externa, você pode usar para piscina, sim. E aí você tem alguns que imitam pedra, que são super bonitos, parece pedra natural, né? Você tem vários tipos, vários formatos, então para piscina a gente usa esse. Assim como na área externa. Então vamos supor, você tem uma varanda descoberta, você tem garagem, você tem aquela parte na área de lazer externa. Tem que usar o antiderrapante, gente, aquele que parece uma lixinha. Por quê? Como o nome já diz, né? Então, assim, qualquer chuva, qualquer área molhada, principalmente piscina, você, pelo risco de acidente e também por norma técnica. Então, assim, é muito importante, Pri, é muito importante você seguir essas normas. Então, assim, o arquiteto ou designer vai te dar essa informação. Mas o importante também, não só do seu arquiteto, mas você saber, quando você for até a loja também vai te explicar. Mas você entender o porquê. Então, por exemplo, banheiro. Banheiro, geralmente o cliente quer o porcelanato pela beleza, pela estética. Então, cabe a nós explicar para o cliente que é uma área molhada. Então, assim, banheiro é uma área molhada. Então, eu não posso usar o polido. Jamais, nunca. Principalmente dentro do box. E não é só por conta de terceira idade ou de criança. Você tá com uma água no pé, você tá com sabão, isso é muito perigoso, causa muito acidente. Então, por norma técnica e por segurança. Então, o que a gente indica é o acetinado ou o antiderrapante. O acetinado atende bem. E ele é tão bonito quanto, gente. Ele só não tem aquele alto brilho, né? E uma coisa que sempre me perguntam, que acho que é importante... olha, a Priscila falou que ela descobriu isso depois que ela colocou na casa dela. Então, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Hoje em dia, os apartamentos, as casas, a sala, o living, geralmente é integrado com a cozinha gourmet, né? Você integra com a varanda. Então, eles falam assim, poxa, eu quero usar o mesmo piso. E realmente, o piso, o polido, é o que mais tem saída, é o que os clientes mais gostam. Então, o que eu falo? Na área de cozinha, embora por norma técnica não se possa colocar o polido, você pode usar. Porque geralmente você está de sapato, se cair alguma coisa,